O Hibai é um estudante comum do ensino médio no Japão, que leva uma vida normal e é mediano em todos os sentidos. No último dia de aula antes das férias, ele acaba acordando atrasado e sai correndo para a escola o mais rápido possível. Mas no momento em que ele abre a porta da sala de aula, ele acaba sendo transportado para um mundo completamente diferente, numa vasta planície cercada por monstros perigosos. Ele nem tem tempo de entender o que está acontecendo, quando de repente começa a ser perseguido por um coelho com chifres e olhos vermelhos diabólicos. Ele não tem ideia de onde está e por que diabos um coelho com chifres está correndo atrás dele sem motivo. Ele corre com todas as suas forças tentando entender a situação, quando acidentalmente abre uma página de status do coelho, onde pode ver claramente que o coelho é um monstro de nível 1. O coelho pula no ar para atacar, mas bem nesse momento ele acaba escorregando e saindo do caminho. O coelho rasga sua mochila com os chifres, mas acaba ficando preso, e Hibai perde o equilíbrio e cai em cima da fera, matando-a na hora. Ele está muito traumatizado com a situação e imediatamente pega o celular para pedir ajuda, mas percebe que não há sinal nenhum ali. Ele tenta manter a calma quando de repente seu estômago começa a roncar, pois ele não come nada desde a manhã. Ele olha para o coelho, mas percebe que nem sabe se aquilo é comestível, e ele nem consegue cozinhar sem fogo. Nesse exato momento, ele consegue ver novamente os status do coelho e descobre que o coelho é, na verdade, comestível e consumido e ensopado em muitas regiões. Ele ainda não consegue se convencer a esquartejar o coelho e comê-lo. Então ele simplesmente o embala na mochila e começa a andar. Ele tenta entender como consegue ver os status das coisas e verifica se essa habilidade só funciona em seres vivos ou não. Ele verifica o status da sua mochila e descobre que, como a mochila não é deste mundo, ele não consegue ver os status, pois é feita de materiais desconhecidos. Com isso, ele se pergunta o que mais ele pode fazer, então ele olha para o céu, e a habilidade mostra que não há alvo para avaliar. Ele então se vira para o chão e de repente a habilidade mostra que o alvo é um monstro de nível 273 conhecido como Devorador de Labirintos. Isso confunde Hibai, pois ele está apenas olhando para o chão. Ele verifica algumas vezes, mas todas as vezes ele obtém a mesma resposta. Ele pensa que talvez sua habilidade esteja um pouco bugada, e decide verificar se consegue ver seus próprios status. Para sua surpresa, a habilidade permite que ele veja todos os detalhes sobre si mesmo, e todos eles estão corretos. Isso faz perceber que a habilidade funciona com certeza, e talvez haja algum monstro escondido no subsolo. Ele então tenta usar outra habilidade chamada Olho de Perito, pensando que ficaria legal, mas isso se revela um fracasso total, pois nada acontece. Ele decide sair rapidamente daquele local para evitar mais encontros com monstros, mas ele não tem ideia para onde ir. Ele carrega rapidamente um mapa, mas ele parece bem diferente do que esperava. Com um pequeno ponto brilhante por perto, ele decide seguir o ponto e ver aonde ele leva. E quando o entardecer chega, ele se encontra perto de uma estrada de paralelepípedos. Isso o anima, pois agora ele finalmente pode encontrar alguma civilização. Mas em sua empolgação, ele acaba rolando pela grama até o chão frio de paralelepípedos. Quando ele se levanta, ouve algo rosnando em um rugido baixo. Ele olha para cima e fica horrorizado ao ver um monstro gigante parecido com um cachorro encarando-o diretamente. Ele fica tão assustado com isso que seus movimentos bruscos também assustam o cachorro monstruoso. E durante a confusão, uma flecha atinge o cachorro diretamente na cabeça e o derruba instantaneamente. Hibai se vira para ver de onde veio a flecha e fica feliz em ver uma pessoa de verdade desta vez, e não um novo monstro. A garota se aproxima de Hibai, e ele imediatamente a agradece por salvar sua vida, e a garota diz para ele não se preocupar com isso. Ela se apresenta como Emi, e Hibai se pergunta se ela é estrangeira, pois ela tem orelhas compridas e pontudas. Antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, a garota pergunta se Hibai veio das planícies, e fica chocada ao ver que ele sobreviveu a isso. Hibai, no entanto, está perdido em seus próprios pensamentos e pergunta se Emi está fazendo cosplay de elfo ou algo assim. Emi não entende bem o que o garoto está falando e afirma que não sabe o que é cosplay. Hibai percebe que pode estar enganado, enquanto Emi pergunta novamente o que diabos ele estava fazendo nas planícies do Devorador de Labirintos. Hibai se lembra desse nome da época em que estava verificando os status do chão. Ele diz a Emi que não sabe nada sobre isso. Emi fica surpresa perguntando por que diabos ele iria para lá se nem sabe o que é. Hibai responde que foi subitamente transportado para o meio das planícies. Emi começa a pensar qual poderia ser o motivo disso, enquanto Hibai acaba verificando os status da garota e percebe que ela é uma elfa de verdade e tem 56 anos, embora pareça uma adolescente. A voz de Emi interrompe seus pensamentos, pois ela diz a ele que um devorador de labirintos é um monstro que se camufla como a própria planície e é muito perigoso. Ela afirma que ele não ataca ninguém diretamente, mas espera a presa cair de exaustão e então a consome. Ela o abraça e diz para ele não se preocupar mais, pois ele se saiu muito bem apenas sobrevivendo ao dia. Quando a noite cai, Emi tira sua panela e prepara um delicioso ensopado de coelho para eles. Depois de comerem à vontade, eles se preparam para relaxar.
enquanto Amy lhe oferece um chá, agradecendo pelo coelho, pois de outra forma eles poderiam ter passado fome naquela noite. Hibai pergunta onde eles estão e se ela já ouviu falar de um lugar chamado Japão, mas Amy responde que nunca ouviu falar de tal lugar. Mas ela diz para ele não se preocupar e promete levá-lo à cidade. No meio da noite, ele acorda de um sonho e verifica o celular, imaginando se seus amigos estão preocupados com isso. Ele nota belas manchas verdes de luz flutuando no ar e verifica o que são com sua habilidade. E percebe que é um feitiço de proteção colocado por Amy para soar um alarme se alguém chegar muito perto deles. Ele se levanta e anda pela área absorvendo tudo, pois finalmente aceita que isso não é um sonho e que ele está de fato em um mundo diferente onde qualquer coisa pode acontecer com ele. Lentamente, mas com certeza, ele também começa a entender sua habilidade, que é a de um avaliador, uma classe de trabalho que não é muito rara neste mundo. Ele pensa em como, mesmo neste mundo, ele é um completo rei baixinho mediano, sem habilidades legais. Ele afasta o pensamento e volta a dormir pensando em maneiras de voltar para seu mundo. Na manhã seguinte, eles acordam cedo e decidem ir para a cidade mais próxima. E enquanto caminham pela floresta, Hibai afirma que há muitos monstros na floresta. Amy sorri para ele, dizendo que está surpresa que ele consiga sentir isso. Mas Hibai responde que não consegue sentir nada, mas sabe disso com certeza por causa de sua habilidade de mapa mundial. Amy fica totalmente chocada e pergunta novamente se ele está falando da habilidade de mapa mundial. Hibai responde que ele realmente tem uma habilidade de mapa mundial, e Amy diz animadamente que é uma habilidade de rank A, o que significa que é super rara. Hibai ainda não entende o apelo, afirmando que tudo o que ela faz é mostrar onde ele andou e onde estão os monstros. Amy percebe que esse garoto estúpido não está entendendo o quão importante essa informação poderia ser para se manter vivo, e afirma que qualquer aventureiro morreria para tê-la. Hibai nem sabe o que é um aventureiro, então ela explica sobre a Guilda dos Aventureiros e como ela distribui missões que os aventureiros cumprem. Amy finalmente entende como Hibai conseguiu escapar da floresta do Devorador de Monstros, mesmo sem saber nada sobre o mundo, pois ela sabe que sem a habilidade de mapa mundial ele teria morrido antes do pôr do sol. Ele então verifica seu mapa mundial e casualmente diz a ela que há um coelho de chifre de cristal por perto, pensando que é apenas outro coelho Horny. Mas Amy surta completamente, perguntando se ele tem certeza de que viu um coelho de chifre de cristal. Ele mostra a ela a localização e pergunta se eles são diferentes dos coelhos com chifres. E Amy responde que são totalmente diferentes, pois o coelho de chifre de cristal é muito mais raro, e seus chifres podem ser usados para fazer curas para todos os tipos de venenos. Em um bom dia, poderia ser vendido por até 200 moedas de ouro. Ela imediatamente o agarra pelo braço e corre na direção do monstro. Alguns minutos depois, eles finalmente avistam a fera à vista, forrajando comida, e Hibai percebe que o chifre deste coelho realmente parece diferente. Hibai verifica os status e diz a Amy que o coelho tem uma habilidade chamada Fuga e uma habilidade que detecta presença. Amy diz para ele não se preocupar, pois ela mesma tem algumas habilidades para disfarçar sua presença, como corte de odor e corte de som. Hibai fica impressionado com as habilidades dela. Mas Amy diz a ele que suas habilidades não são nada comparadas à sua habilidade de mapa mundial, que pode localizar alvos que são quase impossíveis de encontrar. Ela afirma que qualquer grupo adoraria tê-lo, mesmo que seja uma função não combatente, pois em um grupo os jogadores confiam uns nos outros com diferentes habilidades. É isso que faz um bom grupo. Ela imediatamente pega seu arco e usa o vento ao seu redor para criar uma flecha espiritual e a dispara com força total contra o monstro. A flecha se move com a velocidade do som em direção ao alvo, mas pouco antes de atingir a fera, o coelho a detecta e num piscar de olhos desaparece da clareira. Amy está derrotada, pois aquele foi seu tiro mais forte e o coelho o desviou como se não fosse nada. Ela afirma que talvez eles devessem deixá-lo, já que aquele foi seu ataque mais forte e nem chegou perto do coelho. Mas Hibai afirma que talvez, se eles conseguirem fazê-lo atacar ele, o coelho não sentirá a flecha vindo em sua direção. Amy acha que vale a pena tentar e o atrai com uma era enquanto rapidamente cria uma parede à sua frente. Isso assusta o monstro, mas quando ele se vira, ele avista Hibai, que tem uma aura muito fraca, então o coelho pensa que pode derrotá-lo facilmente. O monstro imediatamente corre em direção a Hibai para acabar com ele, mas Amy emerge dos arbustos e o derruba com um tiro na cabeça. De repente, Hibai recebe uma notificação de que subiu de nível, e Amy pega o chifre de cristal, afirmando que eles formam uma boa equipe e talvez possam trabalhar juntos. Mais tarde naquele dia, eles conseguem chegar perto da cidade de Raw, que é uma cidade movimentada cheia de pessoas de todos os lugares. Uma vez lá dentro, Amy percebe que Hibai parece muito estranho com suas roupas chamativas, então ela o cobre com sua capa, dizendo que pode ser um pouco longa, já que Hibai é um rei baixinho, mas servirá por enquanto. E com o dinheiro que eles vão conseguir vendendo o chifre, eles basicamente podem comprar roupas para ele e ainda ter dinheiro sobrando para comprar armas e armaduras. Hibai pergunta quanto vale 200 ouro, o que choca Amy, pois como alguém pode não saber a moeda do mundo em que está? Hibai rapidamente vasculha suas habilidades e percebe que 200 ouro é aproximadamente igual a 10. Enquanto ele pensava em quanto dinheiro eles estavam carregando,
Amy se aproxima dele e gentilmente toca seu rosto antes de afirmar que, embora ela saiba o quão novo ele é neste mundo, ela diz a ele que ele deve se abster de mostrar a todos neste mundo o quão desinformado ele é. Caso contrário, as pessoas definitivamente se aproveitarão de sua inocência. Um pouco mais tarde, eles entram na Guilda dos Aventureiros e aparentemente muitas pessoas conhecem Amy, e começam a perguntar se ela finalmente decidiu trabalhar com alguém e criar um grupo em vez de ir sozinha. Mas quando eles olham para Ribai, começam a rir, perguntando se ela agora está fazendo bicos de babá. Amy fica irritada e manda eles calarem a boca, pois embora Ribai pareça uma criança, ele é apenas um adulto com baixa estatura. Um cara diferente de um grupo diz aos outros para darem um passo para trás e mostrarem respeito às pessoas, e dá um tapinha no ombro de HBI, dizendo para ele não levar as palavras deles a sério antes de sair com seu grupo. Amy diz a Ribai que o cara pertence ao famoso grupo chamado Silver Banner. Com isso, eles se dirigem à recepcionista chamada Jewel, que acaba sendo uma mulher fera, o que surpreende Ribai mais uma vez, pois ele nunca viu nada parecido antes. Zul parece conhecê-lo também e pergunta o que ela quer hoje, mas Amy diz a ela que na verdade está ali para vender algo e pede uma sala separada. Zul os leva para uma sala separada onde Ribai encontra um homem enorme e musculoso, como se tivesse acabado de sair do Mr. Olympia. Ribai fica imediatamente impressionado e começa a admirá-lo por seu físico, o que deixa o homem ainda mais feliz, e ele rasga as roupas para dar a Ribai uma visão ainda melhor. Enquanto as garotas observam com nojo, o homem se apresenta como Bailey, o mestre da guilda, e aperta as mãos de Ribai, enquanto Ribai pergunta se pode tocar seus músculos e começa a pedir planos de treino de academia para que ele também possa ter um físico como o de Baal. As garotas ficam com ciúmes da sessão de bro bonding deles e usam sua magia para derrubar os dois no chão. Assim que o chão foi limpo, todos finalmente se sentam para discutir o que Amy queria vender, e ela orgulhosamente apresenta o belo chifre de cristal do coelho. Baal fica super animado, pois afirma que este é ainda maior do que o que ele viu 3 anos atrás. Amy fica feliz com isso e pergunta quanto Baal pagaria por ele. Para sua surpresa, Baal afirma que compraria o chifre por 400 moedas de ouro, o dobro do que ela queria inicialmente. O Ribai acha que está fazendo um bom negócio, mas para surpresa dele, a Amy o rejeita, dizendo que não é boba e sabe que o chifre de 3 anos atrás foi vendido por 230 moedas de ouro. Ela alega que o chifre que ela trouxe é 3 vezes maior que o outro, e o mestre da guilda só oferece o dobro do preço. Ela diz que como este é 3 vezes maior que o chifre anterior, ela quer 3 vezes mais dinheiro, que são 800 moedas de ouro. A conta não fecha na cabeça do Ribai, mas ele decide ficar quieto e deixar a Amy lidar com isso. O Baal diz que não pode pagar tanto e oferece 550 moedas, enquanto a Amy contra-ataca com 780 moedas. Depois de muita negociação, o Baal finalmente é forçado a oferecer 700 moedas de ouro com os dentes cerrados e a Amy diz que fecharam o negócio. A Amy fica super feliz, mas a Jewel não parece nada satisfeita, pois ela sorri assustadoramente e diz para o Baal que, como eles ultrapassaram muito o orçamento, eles simplesmente terão que cortar o dinheiro extra do salário dele no mês que vem. O Baal fica chocado, mas não pode dizer nada enquanto a Jewel começa a falar e alega que para um mestre de guilda idiota que nem sabe o orçamento que tem antes de começar a pechinchar, essa é a punição perfeita. A Amy fica muito animada e feliz pensando que agora o Ribai não teria escolha a não ser pedir para Amy levá-lo em sua parte para que eles possam ir em mais aventuras e ganhar dinheiro. O Ribai, no entanto, não diz nada e deixa a Amy discutir a situação do dinheiro e a transferência com a Jewel enquanto ele desce e espera em uma mesa. Quando ele de repente ouve vozes em sua cabeça, a princípio ele pensa que está ficando esquizofrênico, mas então ele tem certeza de que alguém está falando com ele. Acontece que é o deus literal deste mundo, que afirma que deu ao Ribai habilidades especiais como tutorial, e com isso ele pode aprender lentamente sobre este mundo sem se sentir sobrecarregado. O deus afirma que não pode falar com ele o tempo todo e só poderá contatá-lo às vezes, mas promete ajudá-lo o máximo que puder, para que o Ribai permaneça vivo neste mundo. Com isso, ele não explica muito e desaparece mais uma vez, deixando o Ribai com mais perguntas do que antes. Ele tenta chamar o deus novamente, mas sem sucesso. Mas naquela hora, a Amy também chega e estava se movendo em direção a ele, quando de repente um membro da guilda lhe entrega um envelope, dizendo que ela tem uma missão designada para ela. A Amy abre a carta e de repente toda sua postura muda, pois ela simplesmente diz ao Ribai que precisa fazer algo fora da cidade, e que não pode recusar a missão, mas também não pode levá-lo com ela, pois será uma missão super perigosa. O Ribai a entende e diz para ela não se preocupar, prometendo que ficaria bem sozinho. Ele não tem muita certeza, honestamente, se ficaria bem ou não, mas ele sente que já a incomodou o suficiente e ela o ajudou muito, e ele também não deveria depender completamente dela. A Anne não tem muita certeza e afirma que pediu para Jewel ficar de olho nele, caso algo aconteça, e pergunta qual é exatamente o plano dele daqui para frente.
Com um sorriso, o Ribai responde que planeja se registrar como aventureiro neste ponto, pois viu o quadro de missões e há algumas missões que até mesmo funções não combatentes como ele podem aceitar. A Anne diz para ele ter muito cuidado, e com isso ela lhe entrega um mapa de uma casa onde ela estava hospedada na cidade. Ela afirma que ele pode dormir lá enquanto ela estiver fora e diz para ele perguntar por Tanya na pousada da deusa. Ela promete que eles se encontrarão em breve, e com isso eles se despedem por enquanto. A Amy rapidamente se dirige ao portão de saída, onde ela acaba esbarrando em uma garota de cabelos pretos e a derruba. Ela rapidamente a levanta e pede desculpas, dizendo que estava voltando para o país dela com pouco aviso e estava com pressa. A garota parece interessada e afirma que é uma coincidência, pois ela mesma estava planejando uma viagem para o país dos elfos e pergunta se elas podem ir juntas. De volta à cidade, o entardecer cai e o Ribai se sente completamente perdido sem a Amy, e tudo que ele fez foi dormir na cama sem fazer nada, e nem mesmo Deus está respondendo às suas chamadas. Seus pensamentos são interrompidos por uma batida na porta e a dona da pousada chamada Tanya entra, perguntando ao Ribai se ele está bem, já que ele não come nada desde a manhã. Ela afirma que o jantar está prestes a ser servido e o chama para comer. O Ribai se senta e pensa em como ele também precisa encontrar algum trabalho. Como ele não sabe quanto tempo o dinheiro do chifre vai durar, ele verifica seus status mais uma vez e percebe que o combate solo está completamente fora de questão. Mas ele tem uma habilidade especial que pode ajudá-lo a memorizar livros médicos apenas folheando essas páginas. Ele imediatamente usa a habilidade e um livro médico aparece na frente dele através de magia. Mas em vez dele ler o livro acaba violando o cérebro do Ribai ao atirar diretamente para dentro dele. Isso dura literalmente alguns dias e então, uma manhã finalmente termina. O Ribai finalmente se levanta e decide fazer algumas compras. O primeiro passo é visitar a armaria mais próxima, e de lá ele pega um monte de equipamentos básicos que o ajudariam a se misturar melhor com as pessoas deste mundo. Com isso, o Ribai decide ir até a guilda para encontrar alguma missão. Mas antes mesmo que ele pudesse falar com a Jewel, a porta se abre e a Party Silverbanner entra aparecendo abatida e exausta. Ele percebe que o cara de cabelo prateado que falou com ele gentilmente parece estar ferido. Com isso, o cara cai no chão, e o Ribai percebe que literalmente um braço está faltando no cara de cabelo prateado. A Jewel fica preocupada e diz que o Baal está fora da cidade neste momento e pergunta se eles tentaram outra magia de cura. Mas a Party balança a cabeça, dizendo que não funcionou. O Ribai se pergunta se ele poderia salvar a vida do homem e pede para dar uma olhada. Uma das garotas da Party fica brava com ele, dizendo que elas querem um curandeiro, não um avaliador. O Ribai, no entanto, diz a elas que leu alguns livros e pode tentar salvá-lo. Ele percebe que, além de ter sido picotado, o cara também tem veneno em seu corpo, e o Ribai não tem mana suficiente para usar o feitiço necessário para limpar seu corpo desse veneno. Ele imediatamente pergunta se alguém na guilda tem essa habilidade, mas sem sorte. Ele percebe que o homem de cabelo prateado não tem muito tempo quando ele percebe que tem uma habilidade com a qual ele pode aumentar temporariamente sua mana obtendo-a de outras pessoas. Os membros de sua parte, junto com a Jewel, concordam em transferir sua mana para o Ribai, e logo ele canaliza toda a mana e usa um feitiço de cura de nível muito alto, que remove o veneno de seu corpo. Imediatamente após, ele usa um segundo feitiço que restaura todos os membros do homem, trazendo de volta a saúde total. Antes que ele pudesse comemorar, porém, ele acaba desmaiando de esforço, e quando ele acorda, ele se encontra em uma sala da guilda, onde a Jewel imediatamente o agradece por ter salvado o cara. Aparentemente, o cara de cabelo prateado chamado Jade é irmão da Jewel, então ela estava muito preocupada com ele. Com isso, ela diz ao Ribai que os encantamentos que ele acabou de usar são completamente inéditos na cidade, e se a notícia se espalhar, alguém definitivamente tentará se aproveitar dele. Ela afirma que seria melhor se ele contratasse um guarda-costas, talvez um lutador meio besta, meio humano. Agindo sob a recomendação de Jules, o Hibiki vai até a empresa Debbie em busca de um guarda-costas. O lugar parece um palácio real em vez de uma casa de escravos, e lá dentro um homem estranho chamado Ajaratan Debbie se apresenta. No entanto, Debbie abandona as formalidades e imediatamente começa a cheirar o cheiro do Hibiki, porque ele pode sentir que o Hibiki será um cliente muito valioso. Debbie mostra ao Hibiki vários caras fortes, que deveriam ser do agrado dele. No entanto, o Hibiki acaba rejeitando todos eles. Não é que ele se importe muito com a força, mas esses caras carecem de mana, que o Hibiki desesperadamente precisa em seu guarda-costas, especialmente se ele quiser usar a magia de cura novamente. Debbie decide mostrar mais alguns guarda-costas ao Hibiki que podem ser do seu agrado, mas então a voz de Deus diz ao jovem aventureiro para sair e encontrar um por conta própria. A ideia nunca realmente passou pela cabeça do Hibiki, e ele escolhe ignorá-la por enquanto. Continuando com Debbie, o Hibiki tem que se desculpar por ser um cliente tão difícil. No entanto, o homem não se importa nem um pouco. Afinal, ele pode sentir o doce cheiro de fortuna vindo do Hibiki.
Depois de usar sua habilidade de avaliador no Deb, o Hibiki descobre que ele possui a estranha habilidade conhecida como cheiros por dinheiro. Deb pode literalmente sentir quando um cliente tem dinheiro ou está prestes a ficar rico no futuro. Essa é a razão pela qual Deb é tão complacente. O Hibiki então nota uma seção estranha da mansão onde a aura parece um pouco diferente. Deb explica que é onde eles mantêm os espécimes que são inadequados para a batalha ou não podem voltar para sua terra natal. Estes são guarda-costas defeituosos e pode ser o lugar onde o Hibiki pode encontrar alguém adequado. Então ele decide verificar essa área também, o que deixa Deb ainda mais encantado porque qualquer coisa que ele venda aqui será lucrativa. Caminhando pelo corredor bem iluminado, o Hibiki vê uma gaiola batida com um lobisomem ferido e uma garotinha dentro. O lobo tem ambos os braços e uma perna faltando, enquanto a garotinha parece apavorada. De acordo com Deb, o lobo entrou em fúria tentando proteger a garota. Embora não seja exatamente um crime, as regras ainda são regras e ambos foram engaiolados. A garotinha tem até poderes mágicos que deveriam aumentar seu valor. No entanto, ela não consegue controlá-los, o que muitas vezes leva a incidentes devastadores. Ouvir Deb e Hibiki falarem sobre eles como produtos faz o lobisomem reagir. Ele rosna e diz para a garota sumir. Um pouco assustado com essa interação, o Hibiki ainda está bastante impassível, então ele decide consultar o sapo. Ele começa o processo de avaliação, mas encontra seu primeiro obstáculo. O lobisomem e a garotinha têm status falsos, provavelmente uma proteção para que ninguém os compre. No entanto, o Hibiki também descobre que ele pode usar uma habilidade aprimorada conhecida como Olho de Especialista para revelar seus status verdadeiros. Essa habilidade não é apenas classificada como S, mas é algo recompensado aleatoriamente por Deus. Neste ponto, o Hibiki está começando a se sentir um pouco apreensivo porque toda a sua existência neste mundo está se transformando em um código de trapaça gigante. Agora, com a ajuda da habilidade Olho de Especialista, o Hibiki olha para o lobisomem mais uma vez e encontra algumas informações interessantes. O lobo, na verdade, tem um nome, Cloud Abras. Ele tem 26 anos e sua profissão é de um cavaleiro de nível 15. O Hibiki também encontra uma habilidade curiosa conhecida como corrente imovível que soa mais como uma maldição. No entanto, ele não está interessado em ler tantas informações agora. Uma investigação mais aprofundada revela que Cloud também é um herói de nível 95. O Hibiki nunca viu um nível tão alto, ele quase perde a cabeça. Ele então decide usar a habilidade de avaliação na garota e descobre que o nome dela é Lilian Rouge, e ela é uma sábia. Mais uma vez há muita informação e a cabeça do Hibiki está começando a doer. No entanto, ele descobre que Lilian tem uma habilidade conhecida como Santuário Furioso. Essa habilidade é uma prova colocada por Deus e não pode ser controlada por um ser humano, então leva à autodestruição. O Hibiki olha para Deus, perguntando como ele pode ser tão cruel com uma garotinha. No entanto, Deus permanece casual porque esta é uma prova pela qual um sábio deve passar. Agora que o Hibiki tem todas as informações relevantes, ele decide que Cloud e Lilian seriam ótimos guarda-costas por causa de sua extensa mana. No entanto, ele ainda tem algumas ressalvas por causa da maldição desconhecida de Cloud. Então Sapo entra com uma sugestão e diz ao Hibiki para usar a habilidade de medida de alívio. Aparentemente, essa habilidade deve levantar a maldição e ajudá-lo de alguma forma. O Hibiki confirma sua escolha com Deb, e o cara assustador fica um pouco animado demais. A ideia de alguém como o Hibiki fazer uma compra tão lucrativa é o suficiente para Deb considerar este o melhor dia de sua vida miserável. O Hibiki não acha mais que este lugar é seguro, e ele sai rapidamente com seus novos guarda-costas a tiráculo. Nos arredores da cidade, o Hibiki finalmente consegue falar com Cloud e Lilian fora de sua gaiola deprimente. O Hibiki deixa claro que não vai fazer nada de ruim com a garota, mas ele tem planos em mente para o próprio Cloud. Ouvir isso faz o lobisomem se sentir desconfortavelmente desconfiado, mas o Hibiki está apenas falando sobre sua habilidade de curar. Ele simplesmente precisa da ajuda de Lilian para ajudar a curar os braços e pernas faltando de Cloud. Lilian fica mais do que feliz em ajudar o Hibiki, mesmo que eles tenham se conhecido há apenas uma hora. Durante todo esse tempo, Cloud manteve Lilian segura, não importa o que, então ela quer retribuir o favor ajudando de qualquer maneira que puder. O Hibiki instrui Lilian a aceitar seu contrato para que sua mana possa ser transferida para ele em vez disso. A garotinha ansiosa concorda rapidamente com o contrato e deixa sua mana fluir para o Hibiki. Com o contrato em andamento, o Hibiki agora tem a mana necessária para usar a habilidade de cura perfeita e restaurar o corpo quebrado de Cloud. O Hibiki ativa o feitiço enquanto um flash de luz intensa envolve Cloud, e ele uiva de dor. Em apenas alguns segundos, seu corpo é restaurado à sua antiga glória. Lilian fica maravilhada ao ver seu amado Cloud voltar ao seu estado normal. Este ato de bondade é prova de que o Hibiki não vai machucá-los e Cloud lentamente se abre também. O Hibiki então pergunta a Cloud se ele se sente melhor, e embora levará tempo para o lobisomem recuperar sua força total. Ele sente a mudança notável em todo o seu corpo. O Hibiki entende que Cloud precisará de tempo para recuperar seus poderes totais. Afinal, ele tem uma maldição desconhecida sobre ele, tornando difícil para o lobisomem superar sua força. Falar tanto assim pode colocar o Hibiki em apuros, já que a maldição do Cloud é segredo. O lobisomem quase chora ao saber que alguém nesse mundo conhece sua maldição. Hibiki também revela que no futuro Lilian será uma sábia. Cloud está começando a ficar assustado com o quanto essa criança sabe. Hibiki solta que recebeu a habilidade Olho de Perito do próprio Deus.
Isso seria impossível para qualquer mortal comum neste mundo. Essa habilidade é de natureza divina e não algo que uma pessoa possa adquirir facilmente. Hibiki está agora mais determinado do que nunca a quebrar a maldição de Cloud. Ele ativa a habilidade de medida de alívio nível 1, que revela várias correntes presas ao corpo massivo de Cloud. Uma tesoura gigante aparece no céu, ameaçando perfurar o corpo inteiro de Cloud. A tesoura se aproxima, fazendo Lilian e Hibiki entrarem em pânico, mas ela simplesmente quebra uma das correntes. Hibiki fica um pouco decepcionado. Ele esperava que a habilidade quebrasse toda a maldição, mas isso não é possível. A habilidade de medida de alívio é apenas nível 1 e capaz de quebrar todas as correntes. Mesmo assim, este é um momento de grande gratidão para Cloud. Ele se ajoelha e pede desculpas a Hibiki por sua grosseria. Agora o lobisomem só tem bondade para com seu novo mestre. Na verdade, Cloud está tão comovido. Ele quer realizar a cerimônia de aliança. Um pacto que cria um laço inquebrável. Com este ritual, Cloud sempre ficará ao lado de Hibiki, protegendo e mostrando lealdade, não importa o que. Hibiki está mais do que pronto para formar uma aliança com Cloud, fazendo o lobisomem abanar o rabo como um cachorro. No entanto, Sapo sugere que usar a habilidade de contrato tornaria Cloud ainda mais. O contrato colocará uma obrigação em Hibiki para que ele também cumpra sua promessa. Como esperado, Cloud começa a chorar ao saber que Hibiki deseja usar a habilidade de contrato também. As nuvens começam a se abrir e raios de luz aparecem enquanto Cloud jura lealdade a Hibiki. Ele jura todo o seu corpo, mente e alma enquanto Hibiki coloca uma espada dourada no ombro do lobisomem. Com o ritual completo e Hibiki aceitando a aliança, ele se espanta ao ver um sigilo brilhante acender em sua mão. Cloud também tem a mesma luz divina emanando de sua mão. De acordo com Cloud, este é o brasão dos espíritos da luz e é um sinal de que sua lealdade foi reconhecida. Finalmente parece que Hibiki ganhou novos companheiros, mesmo que tecnicamente os tenha comprado. Enquanto Hibiki fazia novos amigos, Emilia estava voltando para casa com sua estranha empregada Staelia, que é alarmantemente obcecada por ela. Como as garotas estão viajando há muito tempo, Emilia deseja visitar uma fonte termal próxima. No entanto, enquanto Staelia adoraria ter um tempo a sós com Emilia, a ideia de Ivel estar lá a desanima. Mas Emilia está desesperada para fazer novos amigos, então ela força suas companheiras a irem às fontes termais, não importa o que. De volta aos arredores da cidade, Hibiki tem conversado com Cloud e Lilian sobre sua jornada e papel designado. Ele entra em outro contrato com elas e então recebe um nível a mais em sua habilidade Grimório. Durante todo esse tempo, Hibiki também tem conversado com Sapo, então Cloud começa a se perguntar se seu novo mestre está louco ou realmente falando com alguém real. Hibiki revela que fala com uma voz que lhe fala e o ajuda. Isso faz Cloud juntar mais as peças, e ele pergunta a Hibiki se ele também possui a habilidade de tutorial e se tem o título de andarilho de outro mundo. Parece que Cloud sabe muito sobre Hibiki e seu papel como alguém de um mundo gelado. O lobisomem sempre ouviu falar da existência de outros mundos, mas nunca pensou que fossem reais. Ouvir sobre as incríveis habilidades divinas de Hibiki faz Cloud revelar mais informações. Ele acredita que os poderes de Hibiki estão conectados ao deus principal. Existem 11 deuses neste mundo e o deus principal não é apenas poderoso, mas também um completo idiota. Hibiki então se pergunta se a maldição de Lilian provavelmente também foi obra do deus principal. Lilian não fazia ideia de que tinha uma maldição que mudaria sua vida. Então, quando ela descobre que seus poderes mágicos provavelmente a destruirão, a garotinha desmaia. Teria sido melhor para Hibiki ter ficado quieto, mas é um pouco tarde demais para isso agora. Além disso, Cloud acredita que a maldição de Lilian pode estar relacionada ao deus da magia. Lá nos céus, o deus da magia chegou, determinado a se vingar do deus principal por espalhar sua própria bobagem. A mente de Hibiki se transforma em uma arena de batalha para os deuses, pois ele pode ouvir o deus da magia batendo no deus principal. Ela é muito mais orgulhosa e fria do que o deus com quem Hibiki está acostumado a ouvir. O deus da magia revela que concedeu a habilidade Grimório a Hibiki, permitindo que ele ajude Lilian no futuro. Mas ela não é o tipo de deus misericordioso a quem se pode rezar todos os dias. Depois de falar com Hibiki, o deus da magia continua a torturar o deus principal, enquanto Hibiki suporta a tortura de ter todas essas vozes em sua cabeça. Quando as coisas se acalmam, Hibiki ativa a habilidade Grimório, apenas para encontrar um gato branco fofo olhando para ele. Essa criatura adorável é chamada Vayne, e ela é supostamente o próprio Grimório. No entanto, Lilian e Hibiki não conseguem superar a fofura da criatura, o que faz Cloud sentir uma inveja incrível. Toda vez que Hibiki acaricia Vayne, ele sente a aura de Cloud mudar atrás dele. Assim que a sessão de carinho termina, Vayne explica que foi enviada pelo deus da magia e ajudará Hibiki em suas viagens. Ver Hibiki acariciando o gato é a última coisa que Cloud queria ver. Seu dia está arruinado e ele começa a desmaiar, fazendo a pequena Vayne entrar em pânico também. Enquanto isso, Emilia tem aproveitado as fontes termais, completamente alheia aos avanços assustadores de sua empregada e ao comportamento suspeito de Ivel. Staelia acredita que Emilia não pode forçar Ivel a se tornar sua melhor amiga. Essas coisas levam tempo, além disso, Staelia não quer que mais ninguém se aproxime de Emilia.
No entanto, Ivo ouve a conversa e decide agitar as coisas oferecendo-se para lavar as costas de Emilia, um movimento que provavelmente deixará Stalia histérica. Ele quer ter certeza de que estão prontos para a batalha, então Hibiki observa Cloud escolher uma armadura e uma lança impressionantes para si. Ele não gosta de usar muitas peças para evitar um caso de superaquecimento. Lilian também recebe novas roupas que lhe caem muito bem. O lojista fica feliz em ter clientes tão maravilhosos e compartilha alegremente que o preço de todo esse equipamento é de apenas 25 moedas de ouro. Enquanto Hibiki e Lilian ficam chocados com o preço salgado, Cloud acha muito barato. Lilian se sente mal por ter conseguido algo para si. Então ela tenta devolver sua própria capa, mas Hibiki não se importa em mimar a garotinha. Ele quer que Lilian escolha um cajado para si mesma para que ela possa praticar magia. Embora seja bom ver Lilian feliz, Hibiki sabe que essa farra de compra está queimando um buraco em suas economias, e então vem e fica com ciúmes e quer uma coleira chique também, que acaba custando 15 moedas de ouro. O lojista fica mais do que feliz em receber o pagamento enquanto Hibiki morre internamente pela falta de fundos. Assim que todos estão equipados e prontos, Ven começa seu treinamento mágico. Enquanto Cloud tem as habilidades para lutar sozinho, Lilian e Hibiki não têm o treinamento necessário para se tornarem verdadeiros aventureiros. Então Ven espera ensinar esses perdedores, sem esperança, uma coisa ou duas sobre magia, como o próprio Grimório. Mas Hibiki ainda não tem ideia do que é o Grimório, então ele se volta para Sapo e pede que ela forneça uma explicação. De acordo com Sapo, o Grimório é uma habilidade rara que pode permitir ao usuário aprender todo tipo de conhecimento. Ouvir isso faz Hibiki se perguntar se ele também pode aprender magia, mas Ven deixa claro que ele só é capaz de aprender feitiços básicos e inúteis. Com suas esperanças de fazer magia completamente destruídas, Lilian acalma a todos e Vin começa sua lição. A primeira ordem do dia é controlar a produção de magia de Lilian. Para que isso funcione, Hibiki precisa ser registrado como uma pessoa responsável. Aparentemente, tudo que Vian precisa fazer é morder violentamente Hibiki para ajudar Lilian a controlar sua mana, mas parece mais uma piada cruel do que uma lição real. Ven então diz a Lilian que sua mana permanece a mesma, mas sua produção de magia foi reduzida para 10%. Essa porcentagem aumentará lentamente à medida que a garotinha aprender a usar seus poderes. Agora Ven se volta para Hibiki porque ele precisa aprender a circulação de poder mágico. Essa habilidade permite que duas pessoas circulem seu fluxo mágico uma dentro da outra, criando uma sensação de harmonia e controle. Hibiki está tendo dificuldade em acompanhar a lição, então Vin pede a Cloud para circular sua magia dentro de Hibiki. O jovem aventureiro e o lobisomem tocam as mãos um do outro e logo o poder começa a fluir. Um minuto Hibiki está em um campo com seus companheiros, e então de repente ele está em um lugar totalmente diferente. Este lugar é escuro e há incontáveis estrelas no céu. Hibiki então nota uma linda elfa sentada perto de um lago. Ela se vira para ele e chama Cloud em vez disso. Hibiki percebe que está dentro do corpo de Cloud e testemunhando suas memórias. Ciente de sua própria existência, Cloud senta-se ao lado da elfa e a chama de Anastasia. Da perspectiva de Cloud, Anastasia é a elfa mais bonita que ele já viu. Juntos, eles passaram muito tempo vagando protegendo um ao outro. Cloud tem apenas as memórias mais carinhosas de Anastasia, mas então ele se lembra da violência. Uma noite a lua ficou vermelha e Cloud se encontrou mortalmente ferido. De pé diante dele estava Anastasia, coberta de sangue e claramente responsável pelo ataque. De repente, Hibiki acorda de volta no campo com Cloud pairando sobre ele. O lobisomem está preocupado com a condição de seu mestre enquanto o acorda gentilmente. Hibiki ainda acredita que é Cloud, mas então suas memórias voltam lentamente. Cloud pede desculpas porque permitiu que muita magia fluísse para o corpo fraco de Hibiki e o garoto acabou vagando muito fundo na consciência de Cloud. Ven repreende Cloud por não ter ouvido suas instruções com atenção. No entanto, ela espera que Hibiki tenha visto algo embaraçoso nas memórias de Cloud, algo que ela poderia usar para seus próprios planos. Mas Hibiki viu apenas uma bela memória que ele ainda não tem ideia de como explicar ou entender. A lição estúpida de Ven finalmente chega ao fim, mas Hibiki ainda precisa praticar magia doméstica. Essa forma de magia exige que o usuário complete tarefas triviais como varrer o chão ou tirar o pó de um cômodo. Se o usuário emitir energia mágica enquanto faz o trabalho doméstico, os espíritos elementais coletarão a energia como forma de pagamento. Uma vez que os espíritos estejam satisfeitos, eles ensinarão ao usuário como controlar a magia doméstica. Este não é o tipo de treinamento hardcore que Hibiki tinha em mente, mas de acordo com Sapo, treinar através do trabalho doméstico é a única maneira de desbloquear esse tipo de magia. Depois de um tempo, Lilian e Cloud também chegam, esperando jantar com Hibiki. No entanto, o lobo desajeitado inadvertidamente derruba um balde de água, causando outra bagunça para Hibiki limpar. Arrependido por seu comportamento imprudente, Cloud se ajoelha, implorando por perdão. Mas Hibiki acredita que pequenos erros como esse fazem Cloud parecer fofo. Ouvir seu mestre chamá-lo de fofo faz Cloud sentir emoções que ele nunca pensou serem possíveis, e ele começa a descer para a loucura existencial enquanto Hibiki limpa a bagunça. Desesperado para ganhar o favor dos espíritos elementais, Hibiki trabalha incansavelmente, limpando todas as superfícies que consegue encontrar. Mas seus esforços são fúteis porque ainda há um longo caminho a percorrer. No entanto, há alguém que está muito satisfeito com o trabalho de Hibiki, e essa é a estalajadeira Tanya.
Ela fica maravilhada ao ver o quão impecável a estalagem está por causa da obsessão idiota de Hibiki, e até oferece um prato extra para o jantar. Enquanto todos vão jantar, Cloud derruba outro balde de água, perdendo a fé em si mesmo no processo. No dia seguinte, Vayne continua a ensinar Lillian a controlar seus poderes mágicos. A garotinha fez um progresso considerável, mas em comparação com ela, Hibiki está em um estado lamentável, ele não tem ideia de como treinar com uma espada. É por isso que Cloud tem a solução perfeita em mente. Ele acaba dando a Hibiki um arco, esperando transformá-lo em um arqueiro especialista. Infelizmente, Hibiki não tem talento para arco e flecha, sua postura é horrível, sua mira é inexistente, e ele nem consegue segurar o arco direito. As instruções de Cloud caem em ouvidos moucos enquanto Hibiki decide desistir, ou pelo menos fazer uma pequena pausa. Suas mãos foram esfoladas por causa da corda, mas Cloud não oferece desculpa para a moleza. Ele quer que Hibiki use suas habilidades de cura para curar seus ferimentos e então volte direto para o treinamento, enquanto Cloud continua forçando Hibiki a se tornar um arqueiro. Enquanto isso, em algum lugar na natureza, Emilia está se perguntando o que Hibiki está fazendo. Tanto Yvel quanto Thalia notam que Emilia está de bom humor, mas elas não sabem o motivo estúpido por trás de sua felicidade. Enquanto as três companheiras caminham juntas, uma bifurcação no caminho aparece, enquanto um caminho oferece um atalho. Emilia acha melhor evitar essa rota. De acordo com ela, há uma fortaleza abandonada perto do caminho onde espíritos malignos gostam de pregar peças em viajantes. Este é exatamente o tipo de problema que Yvel gosta, então ela força todos a pegarem o atalho. Mesmo que Emilia rejeite a ideia, Yvel menciona que a fortaleza pode ter algum tesouro escondido. E com seus fundos diminuindo, Emilia salta sobre a oportunidade de ganhar dinheiro rápido enquanto explora uma fortaleza abandonada. Enquanto os três companheiros se dirigem à Fortaleza Assombrada, Hibiki e seus amigos estão tendo um tempo relaxante praticando suas habilidades juntos. Hibiki agora tem a tarefa de preparar a refeição do dia. Lillian espera ansiosamente, esperando ajudar na cozinha também. Juntos, os dois aventureiros em ascensão conseguem preparar um banquete excelente. Depois de um tempo, Hibiki e seus companheiros se sentam para uma refeição surpreendentemente luxuosa. Tudo tem um gosto ótimo e até Vayne não está reclamando como de costume. No entanto, há um problema. O lado da preparação da refeição de Cloud está severamente deficiente. Ele não só falhou em limpar os cogumelos adequadamente, mas também comeu todas as maçãs que eram necessárias para a sobremesa, envergonhado de esconder seus próprios erros. Cloud jura ajudar Hibiki a abater monstros e coletar quaisquer partes que Hibiki possa precisar no futuro. Apesar dessa declaração ousada, Hibiki não está impressionado porque Cloud precisa de muito trabalho quando se trata de cozinhar. Culpa sua maldição por sua falta de habilidades culinárias? Cloud está ansioso para ajudar Hibiki assim que a maldição for levantada. Mesmo que suas palavras pareçam vazias, Hibiki nunca perguntou a Cloud como ele foi amaldiçoado em primeiro lugar. Então ele finalmente pede ao Homem-Lobo uma explicação para sua maldição, mas só encontra um não desafiador que é claramente suspeito. Deixando o assunto de lado, Hibiki começa a lavar a louça. Há algumas coisas que ainda são mais difíceis de fazer neste mundo, e ele sente falta do conforto de casa. Enquanto Hibiki continua com suas tarefas, Sapo informa de um assunto urgente. Ela diz a Hibiki para verificar seu mapa mundial porque um javali está se aproximando rapidamente da área. Cloud confirma rapidamente a chegada da fera e se prepara para confrontar essa intrusão. Eles observam o javali avançar direto para Cloud, apenas para ser recebido com um golpe de precisão de sua lança. A fera selvagem cai imediatamente, sucumbindo a um único ataque. Impressionados com a força de Cloud, Hibiki e Lillian se aproximam para dar uma olhada no javali morto. No entanto, Cloud acredita que o cheiro da fera pode atrair outros monstros na área, então seria melhor Lillian usar sua magia pela primeira vez e limpar todo o sangue no corpo do javali. Animada por ser útil pela primeira vez em sua vida, Lillian usa sua magia de água para lançar um feitiço conhecido como isolamento de odor. Água brota de seu cajado e rapidamente limpa a bagunça, deixando para trás um javali impecável e morto. Este deveria ter sido o fim de um dia perfeito. No entanto, Cloud acredita que este é o momento perfeito para Hibiki aprender a bater um animal adequadamente. Não está pronto para a sujeira e as entranhas à frente? Hibiki se arrepende de ter tocado no assunto com Cloud. Enquanto isso, Amelia e seus companheiros chegaram à Fortaleza Assustadora. O lugar parece escuro e desolado, e as chances de encontrar tesouro parecem pequenas. Yvel usa seu espelho misterioso para confirmar a presença de espíritos próximos, mas sua atenção é rapidamente atraída por Amelia, que pode ser ouvida gritando de alegria. Amelia encontrou um impressionante tesouro, uma sala coberta de moedas de ouro e diferentes tipos de joias. Enquanto Thalia também encontrou seu próprio tesouro, ela se vê aproveitando os bens de Amelia à vontade. Yvel encontra as duas tolas vivendo suas fantasias. Yvel usa seus poderes para dissipar os espíritos que estão claramente enganando as duas mulheres ingênuas. Hibiki também fez algum progresso e finalmente aprendeu a abater um animal. Mas agora todos estão cobertos de sujeira. Então Hibiki decide que este é o momento perfeito para ele usar seus recém-adquiridos poderes de lavagem com bolhas. O pobre Cloud acaba sendo o primeiro cobaia, e ele só pode ficar parado enquanto Hibiki direciona suas habilidades de lavagem para o lobo sujo. No início a lavagem parece um desastre, mas então Cloud limpa as bolhas, revelando uma pelagem sedosa e lisa. A lavagem com bolhas não só limpou Cloud, mas também lhe deu uma nova vida.
Até agora, Hibiki tem se divertido muito em sua jornada em um novo mundo, mas a questão do dinheiro completamente saiu de sua mente. Agora, depois de comprar equipamentos caros para seus companheiros, Hibiki tem que dizer a Lillian e Clade que eles estão falindo. De acordo com Hibiki, a única maneira de se salvar da pobreza é conseguir algum dinheiro na guilda. No entanto, como Hibiki e os outros ainda não são tecnicamente aventureiros, eles terão que começar com as temidas missões de Rank F que ninguém gosta de completar. Após discutir o assunto com seus companheiros, Hibiki se registra, Claude e Lillian, como um grupo na Guilda dos Aventureiros. Agora eles podem começar a aceitar missões, mas Hibiki não previu ser bombardeado com tanto trabalho. Claude aceitou quase todas as missões possíveis para que pudessem começar a ganhar dinheiro rapidamente. Como a maioria das missões são de baixo nível, Claude acredita que Hibiki precisará aceitar várias delas de uma vez para ganhar uma quantia decente de dinheiro. Deprimido com a perspectiva de trabalhar tanto, Hibiki então nota várias outras missões, incluindo um cartaz de procurado por um bandido que tem roubado os ricos recentemente. Como Hibiki não pode realmente trabalhar no caso do bandido, ele esquece o assunto e vai para a floresta para completar sua primeira missão. Hibiki olha para um coelho de cristal desprevenido. Com seu arco em mãos, ele está pronto para bater o monstro, mas acaba levando um tempo embaraçoso para Hibiki finalmente acertar o alvo. Claude percebe que Hibiki ainda é bastante fraco quando se trata de qualquer tipo de trabalho físico, mas ainda foi um bom tiro para um novato. Enquanto isso, Lillian também tem completado missões coletando todos os tipos de ervas. Ela encontrou um tipo especial de fruta que pode servir como ótimos marcadores se o grupo se perder em uma floresta. Lillian demonstra as cores vivas e afiadas da fruta enquanto Claude e Hibiki olham maravilhados. Depois de um dia cansativo na floresta, as missões finalmente chegam ao fim. Hibiki nunca teve a chance de pensar sobre a vida em casa. Por um momento, ele se pergunta se seus amigos estarão começando suas férias de verão e o que eles planejam fazer. Nostálgico por sua vida na Terra, Hibiki percebe que precisa começar a encontrar um caminho de volta. O dia se transforma em noite, e agora até Emilia e seu grupo estão perto de completar sua jornada. Emilia sente que Evol está para baixo, então ela dá à garota uma joia para animá-la. Geralmente irritada com as travessuras de Emilia, Yvel aceita felizmente o pequeno presente. De volta à cidade, Hibiki e seu grupo ganharam bastante dinheiro depois de completar suas missões e vender todas as ervas. Na verdade, a recepcionista da guilda ficou tão chocada com a quantidade de ervas que ficou desconfiada e perguntou a Hibiki se ele as comprou em vez disso. Agora Hibiki deseja um dia tranquilo e pacífico na cidade. Mas então ele encontra Baus Gilliard, o mestre da guilda. Ele finalmente retornou da capital real. No entanto, Baus se surpreende ao ver que Hibiki ainda não ganhou nenhum músculo. Determinado a transformar o garotinho fraco em um homem, Baus diz a Hibiki para treinar com ele. Mas então Claude fica muito ciumento e diz a Baus para se afastar. O orgulhoso mestre da guilda se recusa a recuar porque acredita que é o único que pode ajudar Hibiki. No entanto, Clay acredita que músculos são algo que deve ser construído ao longo do tempo com cuidado e prática. Bol zomba da abordagem patética de Claude e decide levar as coisas para o próximo nível. Tirando o casaco, Bowles expõe seus músculos definidos e então começa a lutar contra Claude. O Homem-Lobo usa suas lanças para derrubar o mestre da guilda, mas ele está claramente em desvantagem. Bowles é uma fera absoluta. Seu corpo é construído como aço e ele também é talentoso com a espada. Hibiki está tão chocado. Ele se transforma em um personagem completamente diferente. Ele não consegue acreditar que esses dois velhos estão brigando por causa dele. Todas as pessoas próximas fogem com medo porque as coisas estão começando a sair do controle. Hibiki pede a Sapo para avaliar o mestre da guilda, e ele descobre que Bowles está um nível acima de todos os outros. Bowles diz a Claude para se afastar, mas é claro que os dois estão se preparando para lutar ainda mais ferozmente. Antes que as coisas saiam do controle, Joel chega e usa seus poderes de gelo para explodir o Homem-Lobo e o mestre da guilda. Nesse exato momento, uma senhora gorda que parece ser muito rica começa a correr pelos assentos porque alguém roubou sua bolsa. Hibiki e os outros observam, mas então Hibiki percebe que sua própria bolsa de dinheiro desapareceu. Hibiki acabou de ser pago pela guilda e agora o dinheiro sumiu. Hibiki começa a surtar enquanto Joe acredita que este deve ser o trabalho do bandido. Este criminoso pode aparentemente transformar sua cauda em uma cobra, usá-la para fazer cócegas nas pessoas, e eles só atacam os ricos. Determinado a recuperar seu dinheiro desse bandido esquisito, Hibiki decide se vestir como uma garota ingênua e visita um café com Lillian. O disfarce de Hibiki é um pouco perfeito demais, e ele se sente deprimido porque parece muito melhor do que uma garota. O plano aqui é deixar uma bolsa de dinheiro na mesa para que o bandido a pegue. Então Claude, que também está sentado por perto, vai entrar em ação e perseguir o criminoso. Depois de fazer seus pedidos, a comida finalmente chega e a garçonete coloca as panquecas na mesa. Mas então Claude diz a Hibiki que eles foram enganados. A garçonete era bandida, e ela pegou o dinheiro e agora está fugindo. Felizmente, a bolsa de dinheiro era rígida para que pudesse deixar um rastro de cor. Não demora muito para Hibiki e os outros rastrearem a bandida até um beco escuro e estranho. No final do beco há um conjunto estranho de escadas que leva a uma espécie de taverna subterrânea. Todos os tipos de pessoas de aparência duvidosa estão reunidos ali fazendo coisas estranhas. Hibiki e os outros entram neste lugar bizarro,
Mas Hibiki ainda está em seu disfarce, então homens estranhos começam a flertar com ele. Um cara musculoso sem camisa tenta flertar com Hibiki usando um lenço. Depois de ignorar o esquisito, Hibiki então encontra outro cara sem camisa que mata violentamente um mosquito. Nenhuma dessas pessoas se parece com um bandido de cauda fofa, mas então Hibiki nota uma pessoa estranha de capuz. Essa figura encapuzada definitivamente se destaca como um polegar dolorido, então Hibiki e os outros decidem seguir o estranho. Debaixo do capuz há uma garota estranha com uma cauda fofa gigante. Hibiki diz ao estranho para devolver o dinheiro que ela roubou. No entanto, é claro que a garota não está com medo de nada, então Hibiki ameaça usar seus poderes de avaliador nela. Apesar da tática de medo, a garota, cujo nome é Fauna, não reage de forma alguma às ameaças inúteis. Mas então Hibiki revela que eles sabem de tudo, e Fauna é forçada a tirar o capuz e se expor como uma garota fera com a cauda mais bonita. Chocados com o quão gostosa Fauna é, Hibiki e Cloud exigem que ela entregue o dinheiro. Mas Fauna é quem armou a armadilha. Ela atraiu Hibiki para a taverna subterrânea onde roubou mais dinheiro dele. E agora, mais uma vez, Fauna armou o beco e usa um truque barato para fazer várias tábuas de madeira caírem bem em cima de Hibiki. Felizmente, Cloud salta, mantendo a si mesmo e Lilian seguros e empurrando Hibiki para longe para que ele possa perseguir Fauna. Sem querer desistir da bandida, Hibiki corre atrás dela, mas cai em mais um de seus truques. Fauna olha para trás para ver Hibiki preso em sua armadilha de arame, pendurado de cabeça para baixo e implorando para ser solto. Hibiki grita por ajuda enquanto Fauna zomba. Mas então a garota fera percebe que Hibiki é na verdade um cara. A peruca de Hibiki cai e suas calças ficam expostas. Fauna realmente o acha muito fofo nesse estado, então ela se oferece para dar o dinheiro com uma condição. Fauna quer que Hibiki avalie alguns itens que ela tem em sua posse, aceitando este termo simples. Hibiki e Fauna voltam para a taverna subterrânea onde começam o processo de avaliação. Primeiro, Fauna pede a Hibiki para avaliar um anel especial, que acaba sendo um ornamento valioso. Então Fauna pede a Hibiki para dar uma olhada em um colar de pérolas, que na verdade se revela ser pedras falsas. Não vendo valor nas pérolas, Fauna joga fora. Hibiki então recebe uma adaga e, após avaliá-la, descobre que é uma adaga usada principalmente para fins cerimoniais. Impressionada com suas habilidades até agora, Fauna então tira um item especial, uma pulseira de madeira, desde o início. Hibiki sente que o item não é particularmente valioso, mas tem detalhes interessantes. A habilidade de avaliação de Hibiki revela que a pulseira é esculpida com um design que é amado por Homens-Fera. Inclui também uma mensagem de alguém chamado Diana. Ouvir isso deixa Fauna inquieta, e ela exige saber o que a mensagem diz. E então Hibiki a informa que a mensagem é um simples agradecimento. Fauna senta-se de volta em sua cadeira, mole. Ela diz a Hibiki que esta pulseira foi dada a ela por sua irmã mais nova. Fauna nunca conseguiu encontrar alguém que pudesse decifrar a mensagem para ela, pois não sabe ler. Mas agora ela finalmente pode conhecer as palavras deixadas por sua irmã mais nova. Hibiki então pergunta a Fauna se sua irmã mais nova sabe que ela agora é uma bandida podre, mas Fauna revela que sua irmã está morta. Houve uma intensa volta para casa e Fauna perdeu tudo. Falando por experiência, Fauna diz a Hibiki que se ele também tem um lar, então ele deve tentar voltar não importa o que. Caso contrário, ele pode acabar perdendo para sempre e nunca ter a chance de voltar. Antes de sair, Fauna diz a Hibiki que todo Homem-Fera tem um passado trágico, incluindo Kalud, e ele deve se esforçar para perguntar ao Homem-Lobo sobre seu passado. Ela então deixa Hibiki com um beijo e seu dinheiro, para nunca mais ser vista. O dia chega ao fim e Hibiki volta para a taverna, onde Tanya tenta remover as marcas de batom de Fauna do rosto de Hibiki. Baus também está lá e tem uma mensagem importante para Hibiki e os outros. Segundo o mestre da guilda, um novo grupo jovem e enérgico surgiu do reino. Eles são conhecidos como os Matadores de Cadáveres e foram ordenados a cuidar dos mortos-vivos pelo próprio rei. Chocado ao saber que este mundo tem monstros mortos-vivos, Hibiki surta com a notícia. Bowles acredita que o grupo está viajando para a cidade e pode chegar a qualquer dia. Ouvir isso deixa Hibiki ainda mais nervoso, porque isso significa que há monstros mortos-vivos na área. Mais tarde, Hibiki, Cloud e Lilian conversam sobre o dia selvagem que tiveram e quantas coisas novas Hibiki aprendeu no processo. Eventualmente, ele adoraria fazer uma jornada e conhecer alguém com conhecimento. Cloud percebe que Hibiki provavelmente está falando de um sábio. Neste mundo, existem grandes sábios que viveram por mais de 500 anos e detêm imensa sabedoria. Cloud então pergunta a Hibiki por que ele deseja falar com um sábio, mas sua resposta o choca e a de Lilian. Hibiki quer voltar para o seu próprio mundo, e perguntar a um sábio pode ajudá-lo. Ouvir essa resposta deixa Cloud e Lilian muito tristes. Eles nunca realmente pensaram em Hibiki ir embora um dia, mas Cloud promete continuar protegendo Hibiki enquanto ele permanecer neste mundo. Enquanto isso, Emilia e Velstalia também chegaram ao fim de sua jornada. Emilia então revela que há alguns dias ela ouviu uma voz estranha dizendo para ela ir para o leste, onde algo precioso caiu. Chocada ao ouvir isso, Ivel percebe que a coisa que ela está procurando está na verdade em um local completamente diferente. Sem remorso, Ivel agradece a Amelia de forma superficial por todos os seus problemas e então sai friamente do grupo. Amelia fica tão chocada que não consegue falar e apenas observa Ivel ir embora sem nem mesmo se despedir adequadamente.
Na manhã seguinte, durante o café da manhã, eles discutem seus planos futuros, e Clove confirma se Hibai tem certeza de que quer encontrar todos os sábios do país e consultá-los sobre seu problema. E Hibai responde que acha que essa é a única maneira de seguir em frente e obter uma pista. Clove pensa por um momento e responde que, se for esse o caso, eles não têm outra opção a não ser se mover em direção à cidade chamada Teradina, pois é lá que eles precisarão começar sua busca. Hibai não tem ideia de onde fica essa cidade, mas Vin lhe diz que a cidade pode ser alcançada passando por uma masmorra, e ela acha que a masmorra mais próxima pela qual eles podem chegar à cidade deve ser a Masmorra do Norte. Hibai aparentemente nunca jogou um único jogo ou leu um livro, pois não tem ideia do que são masmorras. Mas Cloak explica que masmorras são lugares repletos de monstros por toda parte, e é considerado muito perigoso. Ele acha que, a menos que treinem muito, as chances de eles limparem uma masmorra serão muito pequenas. Hibai pensa em como diabos eles vão limpar uma masmorra. Mas Lily não parece estar com vontade de conversar, pois se levanta da mesa do café da manhã e decide voltar para o quarto dela. Nesse momento, o mestre da guilda também chega e pergunta se está tudo bem, mas Hibai responde que recentemente Lily e ele tiveram um momento difícil. O mestre da guilda diz para ele esquecer tudo, pois ele cuidará disso e o leva para a floresta para iniciar seu acampamento de treinamento. Ele diz a Hibai que ele deve rapidamente ganhar músculos salientes treinando para que ele possa passar pelas masmorras. Vayne quer voltar para casa e até Chloe realmente não quer estar aqui, mas ele concorda que ganhar algum treinamento não seria tão ruim se eles quiserem limpar as masmorras. O mestre da guilda lhes diz que músculos sempre são úteis, então não há desvantagens nisso. Mas Clove afirma que não concorda com ele e que não o deixará transformar Hibai em um cabeça de músculo anabolizado. Enquanto eles discutem um com o outro, Hibai percebe que não tem escolha e deve passar por essa provação. O treinamento logo começa e o mestre da guilda imediatamente começa a trabalhar sua força central, fazendo-o levantar pedras, quebrar nozes com os dedos e carregar cargas pesadas para condicionar lentamente seus músculos ao trabalho árduo. Lily observa tudo isso de cima e afirma que Hibai parece estar se esforçando ao máximo para treinar. Vayne concorda, considerando que ele realmente não tem nenhuma habilidade, pelo menos ele está dando tudo de si para completar esse treinamento. Lily fica triste mais uma vez, perguntando-se se é assim que ele quer voltar para casa. Vayne sente isso e afirma que eles devem esperar que ele tome sua própria decisão e ficar com ele até o fim, independentemente de sua decisão. Tanya também chega naquele momento, afirmando que a pousada não teve muito movimento hoje, então ela decidiu tirar o dia de folga e senta-se ao lado de Lily para assistir Hibai treinar. Quando a noite cai, Clove começa a treiná-lo novamente nas artes do arco e flecha. Mas ele parece estar tão ruim quanto sempre esteve, incapaz de acertar uma única flecha no alvo, estando literalmente a poucos passos do alvo. Finalmente, depois de mal acertar alguns alvos, Hibai desmaia de exaustão, afirmando que não acha que pode treinar mais hoje. Plau lhe diz que ele fez um ótimo trabalho, mas pede para ele tentar acertar o centro da próxima vez. Até o mestre da guilda lhe diz que, embora eles ainda não possam ver, ele já deve ter começado a desenvolver alguma massa muscular. Ele se pergunta se ficou mais forte, então verifica suas próprias estatísticas apenas para perceber que nada parece ter mudado. O mestre da guilda ri, afirmando que eles deveriam ter focado apenas no treinamento de força e talvez então eles teriam visto os resultados. Mas Chloe argumenta que habilidades são mais importantes do que isso. Eles estavam prestes a ter outra briga quando, felizmente, Julie chega e interrompe a briga e os convida para um banho quente nas fontes termais. Dentro das fontes, Hibai percebe que Clove parece muito contente e pergunta sobre isso. Clove simplesmente responde que faz muito tempo que ele não consegue relaxar assim. Foi quando Hibai se lembra do que Fauna lhe disse sobre a terra natal do povo Besta e como ela está devastada por algum tipo de guerra. Ele acaba perguntando a Clove sobre sua terra natal, afirmando que ele nunca lhe contou nada sobre isso. Clove sorri um sorriso triste e responde que sua terra natal costumava ser a capital de Bestrônia, o reino das feras, mas foi completamente destruída e todos os companheiros ou amigos que ele já teve morreram com ela. Ele afirma que isso não importa mais, pois isso foi há muito tempo, e o que é importante agora é que ele fique ao lado de Hibai e veja as coisas até o fim. Após o banho, todos se sentam ao redor de uma fogueira onde Baus já está dormindo, enquanto os outros estão reunidos ao redor do fogo quente, relaxando na bela e fria noite. De repente, Lily fala e diz a Hibai que ela sabe o quanto ele está se esforçando, mas ela não quer que ele a deixe e volte para o seu próprio mundo, pois ela o ama muito. Hibai imediatamente fica triste e pede desculpas a ela, afirmando que não pode ficar, mas Lily lhe diz que tudo bem, enquanto ela começa a enxugar as lágrimas, afirmando que sabe que está sendo completamente irracional, mas não pode evitar. Com isso, ela se levanta e dá a Hibai uma xícara de líquido quente, afirmando que aprendeu a fazê-lo com Tanya e que ele deve ajudar com a exaustão. Hibai agradece e dá um gole profundo, dizendo a Illy que ela fez um trabalho incrível e que ele já está se sentindo melhor. Com isso, a pequena inquietação que existia entre os dois desaparece no ar.
Na manhã seguinte, quando eles estavam voltando para a floresta para treinar, de repente Cloak sente a presença de outra pessoa na área. Hibai imediatamente abre seu mapa mundial, mas não encontra nada, quando de repente Cloak se vira e imediatamente saca sua lança para atacar quem quer que estivesse atrás deles. Acontece que é uma jovem de cabelos azul, que diz que não quer mal e estava apenas passando. Hibai está confuso, pois não a viu no mapa. Então, como ela está aqui? Então ele decide avaliá-la por precaução, para garantir que nada estivesse errado. Tudo parecia normal, então ele diz a Clough que está tudo bem. Clough se desculpa por apontar a lança para ela, mas ela diz para ele não se preocupar com isso e se apresenta como Ivy, uma aventureira de rank, e que se perdeu na floresta porque foi perseguida por um enorme lobo monstro. Hibai pergunta imediatamente onde ela o viu pela última vez, mas a garota parece mais interessada em Cloco, pois afirma que nunca viu um homem fera antes e começa a verificar seus músculos, e depois olha longamente para Lily antes de se despedir e sair da área, afirmando que os verá em breve. Depois que ela se foi, Hibai se pergunta o que havia de errado com aquela garota, pois ela parecia estranha, mas abre seu mapa para verificar ao redor e avista um monstro mais fundo na floresta. Eles imediatamente o perseguem e ele se revela ser o mesmo lobo monstro sobre o qual a garota estava falando. Eles o perseguem em um canto, ou assim pensavam, mas parece que algo está errado. Como o lobo conheceria a selva melhor do que ninguém, porque ele se encurralou assim, Hibai decide verificar seu mapa apenas para ter certeza. Apenas para ficar horrorizado ao perceber que tudo isso foi uma armadilha, e eles estão atualmente cercados por um enorme bando de lobos monstros. Ansioso para rasgá-los em pedaços, Clough percebe que está insanamente nervoso, pois não tem ideia se seria capaz de lidar com tantos lobos de uma vez. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, um dos lobos de alguma forma chega secretamente por trás deles e o ataca com suas garras, causando um ferimento enorme no corpo de Hibai, que o derruba no chão enquanto o sangue começa a jorrar dele. Clough imediatamente começa a lutar contra os lobos, impedindo-os de se aproximarem, enquanto Lily faz o seu melhor para tentar tudo. Mas ela não consegue parar o sangramento, não importa o que. Sem que eles saibam, todo o plano foi criado por Ivy, que observa toda a cena se desenrolar do alto de uma árvore e se pergunta quem levantou parcialmente a maldição do Homem-Fera. Clough percebe que não conseguirá lutar e proteger Hibai ao mesmo tempo, então ele diz a Lily para levar Hibai rapidamente de volta para a cidade e para Baus, que seria capaz de parar o sangramento e curá-lo. Lily está com medo por Clough e pergunta quando ele voltará para elas, mas o próprio Clough não tem certeza se conseguirá sobreviver ou não. Mas ele não tem outra escolha a não ser segurar os monstros para dar a Lily e Hibai uma chance de escapar. Ele diz a Lily que estará logo atrás delas e que elas não devem se preocupar com ele. Lily acredita nele e cria um leão com sua magia de controle de terra, carregando Hibai consigo, enquanto Clough fica entre eles para garantir que os lobos não o sigam. Os lobos não parecem se importar com Hibai, e é quando ele percebe que os lobos estão na verdade atrás dele e não de Hibai. Os lobos começam a atacá-lo novamente enquanto ele tenta afastá-los. Quando finalmente um lobo enorme avança e quando Clough olha nos olhos do lobo, ele sente o olhar de seu primeiro amor. Ana queimando dentro dele, a elfa que o destruiu. Enquanto isso, Lily carrega Hibai para longe, imaginando o que acontecerá com Clough. Mas ela não consegue pensar em mais nada por muito tempo, pois um bando de lobos começa a persegui-las também, forçando-as a correr imediatamente para a caverna próxima, onde mal conseguem escapar e Lily rapidamente usa seu controle de terra para selar a entrada. Mas o líder dos lobos prateados é muito forte e usa seus tentáculos para atravessá-los e começa a alcançar Hibai. Lily consegue usar um feitiço poderoso e afastar os tentáculos, enquanto Hibai tenta verificar suas próprias estatísticas e percebe que não tem muito tempo, ele rapidamente tenta ativar um feitiço de cura em si mesmo. Mas ele não tem força física ou mental suficiente no momento para conseguir fazer isso. Ele pensa em como tanto Clough quanto Lily estão se esforçando ao máximo, e estão literalmente lutando por suas vidas agora. Se ele não se controlar rapidamente, eles podem não conseguir sobreviver a isso. Construindo essas emoções, ele de repente tem uma explosão de energia e consegue ativar o feitiço de cura hiper em si mesmo, mas cura sua lesão em certa medida. Com isso, ele imediatamente usa sua habilidade de invocar Besta Sagrada, que causa uma enorme tempestade de raios e transforma Vayne em uma enorme pantera, que usa sua habilidade de raio para destruir completamente todos os lobos na área de uma vez. Hibai pergunta imediatamente se eles poderiam derrotar o enorme lobo que está perto de Claw com este mesmo feitiço. Mas nesse momento, Vayne volta ao seu estado normal, afirmando que ela não poderá usar aquele avatar por enquanto. Ele afirma que eles precisam voltar para ajudar Claw, mas Vayne lhe diz para reconsiderar, pois o lobo que o atacou e feriu era o lobo diamante prateado, que é o líder da matilha e incrivelmente forte. Hibai afirma que não importa e que eles não podem deixar Claw para trás enquanto ele está tentando protegê-los. É trabalho deles proteger Claw também.
Nesse momento ele percebe que ganhou uma nova habilidade chamada Cajado do Deus da Medicina. Sem ler completamente, ele o ativa, o que imediatamente o cura e Lily para a saúde total. De repente, uma planta começa a crescer bem na frente de seus olhos, e de um de seus galhos um arco se forma. Ibai o arranca e o avalia, apenas para descobrir que é um arco espiritual do Deus-chefe. Ele se lembra de como Am costumava fazer algo semelhante com seu arco, então ele o experimenta, apenas para perceber que o arco é incrivelmente poderoso. Com isso em mãos, ele decide finalmente encarar o monstro lobo e salvar a vida da Chloe antes que algo ruim aconteça. Mas é aí que esse vídeo termina. Lembrem-se de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, a gente se vê na próxima.